a mais um vídeo aí para a gente somar e dividir conhecimento. Pessoal, antes da gente dar início aqui a esse vídeo, gostaria de solicitar você aí que já vai deixando aí o seu like, tá? Já vai compartilhando, já vai fazendo seus comentários aí. E não se esqueça de ativar o sininho, tá? Aí no nosso canal, beleza? Somente para você não esquecer aí. Vamos lá, vamos fazer aqui algumas comparações. Esse aqui é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, que nós denominamos assim mapeamento de precisão, tá? Mas também pode ser chamado de engenharia reversa. E hoje a gente vai fazer aqui algumas comparações, né, com o que é fornecido aí supostamente pelo fabricante, tá? Essas aqui são algumas das páginas, né, do nosso mapeamento, né, do respectivo modelo WF-106 de uma determinada marca, tá? E a gente vai fazer algumas comparações com aquilo que oferece o fabricante aí, tá bom? Acredito até que não seja de fato o fabricante, porque existe ali algumas divergências, né, e o fabricante, né, por conta de sua marca, por conta, né, de sua reputação, não iria, né, deixar tantas divergências assim no seu manual de serviço, tá bom? Manual de serviço esse que é oferecido, né, aos profissionais da área, tá bom? E hoje a gente vai fazer algumas comparações para constatar que de fato, né, a gente não copia, né, eu não estou copiando o manual manual de usuário ou manual de serviço, né, do fabricante, mas sim a gente só utiliza ali algumas informações como base para dar início a esse belo trabalho que, graças a Deus, né, a gente vem desenvolvendo aqui. Tá, beleza, galera? Então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui primeiro, né, parte do material que será apresentado, parte do material que será disponibilizado nesse vídeo, tá, que é o material da RS Conserlar, tá bom? Deixa eu retornar aqui, vamos lá. Tá? Essa aqui é a capa de entrada, tá bom? Lavadora WF-106, tá? É a versão lavadora, tá? De uma determinada marca, tá aqui a marca, né? Vocês podem visualizar aqui, ó. Tá bom? Essa aqui é a placa de potência, tá? E essa aqui é a placa controladora, tá? Essa placa aqui, ela fica instalada aqui nesse local aqui, tá bom? Ela é conjugada com a placa de potência, tá bom? Onde está localizado aqui o microcontrolador, né, e os respectivos drivers aqui, tá bom? Aqui onde ele recebe e envia sinal. Show? Para o funcionamento aí de toda a lavadora. Beleza? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Essa aqui, né, é a ilustração da placa, tá bom? Placa utilizada aí na respectiva marca, né, no respectivo modelo, tá? E aqui a gente tem, né, algumas informações que já a gente vai estar abordando aí. Esse aqui é o esquema elétrico desenvolvido, né, pela equipe da RS Conserlar, tá? Esquema elétrico bem didático, né, bem elaborado, tá bom? Para facilitar aí, né, a obtenção de informação. A você que busca interesse nessa área, é super interessante você se atentar, né, para a necessidade, né, do investimento que você precisa fazer na sua condição como profissional, tá bom? Então nós desenvolvemos esse trabalho aqui, é claro, né, em busca de uma recompensa, tá bom? Mas você também será recompensado a partir do momento em que você entender que você precisa investir, né, no seu trabalho, que você precisa investir na sua condição como profissional. Afinal de contas, né, quem deve se destacar na região onde você trabalha é você, né, e não eu, tá bom? Então eu quero entregar a você um conteúdo bastante engrandecedor em conhecimento, e eu tenho certeza que você, né, vai ficar aí muito feliz, né, de assistir essa videoaula aí, tá bom? Então, vamos que vamos, né, somando e dividindo conhecimentos. Vamos partir aqui para o manual de serviço. Deixa eu voltar aqui novamente aqui. Deixa eu voltar aqui para a ilustração da placa. Vamos voltar aqui para a capa novamente aqui. Tá? Aqui a gente tem lavadora WF-106, mapeamento de precisão, placa versus lavadora. Okay? Proibida cópia e comércio, né, e compartilhamento dos mapeamentos da Conserlar. Ok? Conserlar, somando e dividindo conhecimentos, e aqui a gente tem, né, uma lei aqui expressada, aqui mostrada, né, lei de direito autoral. Show? Então é isso aí. Agora a gente vai partir para aqui. Tá bom? Vamos lá para a página 1. Página 1, tá? Onde está representado aqui o respectivo modelo, tá? Aqui o modelo básico, né, 856, WF856 no caso. Né, aqui o nome do modelo WF106. Aqui o código do modelo WF106 e outros códigos aqui mais adiante, tá? Para representar aqui o modelo, tá bom? Para determinar o modelo na verdade. Tá aqui a imagem da lavadora. Essa aqui é uma versão lavadora, tá bom? Não é lave seca, tá? E agora a gente vai voltar lá para a página 47,
né, que é o assunto a ser abordado agora já de início, tá bom? Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui o porquê que a gente está gravando essa videoaula aqui, tá? Eu estou gravando essa videoaula porque algumas pessoas, né, dizem que a gente está copiando alguma coisa, tá bom? Está copiando esquema elétrico, né, de lavadores, esquema elétrico de placa, né, e de fato aqui a gente não está copiando nada. A gente utiliza uma base, né, para a gente dar início ao nosso trabalho e a gente desenvolve um trabalho diferenciado. Qual o objetivo do meu trabalho? Primeiro lugar, tá, buscar uma recompensa, porque afinal de contas eu preciso cumprir com meus deveres de chefe de família. Então eu digo para você, primeiro eu, tá bom? Depois, tá, recompensar aqueles que acreditam no meu trabalho, tá, de forma precisa. Então, para você que busca interesse nessa área e quer trabalhar com manutenção de lave e seca e de placas de lave e seca, esse é o melhor treinamento, esse é o melhor curso, esse é o melhor material didático que você pode, né, adquirir no momento, tá bom? Não encontra-se material semelhante a esse, nem no Brasil e nem no mundo. Relacionados à lave seca, não existe, tá bom? Então vamos lá. Não é porque foi eu que desenvolvi, né, que eu estou me prevalecendo disso, né? Estou me engrandecendo sobre isso. É porque, de fato, é um material em que eu mesmo fico admirado. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo conhecimento que Ele tem me passado, tá bom? E através do conhecimento que Deus tem me concedido, né, eu tenho tido condições de oferecer esses mesmos conhecimentos, né, a vocês. E em busca disso, né, eu acho que eu mereço ser, de fato, né, recompensado por isso. Tá bom? Sou chefe de família e tenho que cumprir com os meus compromissos aí de chefe de família, pagar meus impostos, né, cidadão brasileiro, né, e assim prosseguir, né, porque a roda tem que girar. Tá bom, pessoal? Pessoal, deixa eu falar outra coisa para vocês aqui. Fica aí, não sai daí, tá? Os mapeamentos de precisão, eles não têm relação com uma aquisição do curso. Nós temos um curso em videoaulas na plataforma da Hotmart, tá bom? Cujo curso hoje, 3/4/2024, ainda está R$ 129,99. A partir do dia 15/4/2024, o curso vai aumentar de forma considerável, tá? Então, se você, de fato, né, quer fazer parte desse trabalho, esse é o momento. Não desperdice, porque depois não vai adiantar chamar a gente aqui para solicitar redução de valores, porque o curso vai subir de forma considerável, tá bom? A gente saiu de R$ 597 para R$ 129,99, tá? Uma promoção que a gente lançou, já está rolando aí mais de 2 meses, deve ter quase 3 meses aí rolando essa promoção. Eu acho que chegou o momento aí da gente, né, retornar aí ou ao valor anterior ou ao valor reajustado. Beleza? Isso aqui é o esquema elétrico, né, oferecido aí supostamente pelo fabricante. Não acredito que seja, né, oferecido pelo fabricante, né, porque, né, por conta da quantidade de divergências que tem aqui, a gente vai mostrar para você. Então eu acredito que esse PDF aqui, né, foi alguém aí com o objetivo, né, de passar esse conhecimento, né, desenvolveu, montou esse PDF aqui para poder facilitar a vida de alguém. Facilita de fato porque pode ser utilizado, né, como base, né, para o seu trabalho aí, tá bom? Mas eu acho que uma base mais sólida é fundamentada, né, num conhecimento mais apurado, tá bom? Então a gente precisa ter uma base mais sólida e eu ofereço essa base através desse trabalho, tá, que a gente vem desenvolvendo aí, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui a página 47, deixa eu diminuir aqui, tá? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui apenas algumas situações, né, que foram observadas, já que eu iniciei o mapeamento aqui desse equipamento, da lavadora, da placa, então eu consegui identificar aqui inúmeras divergências que me fez acreditar que não foi o fabricante, né, que montou esse PDF aqui, tá bom? E sim, né, uma pessoa qualquer com o objetivo aí de ajudar alguém, mas sem conhecimento, né, para passar esse tipo de informação. Beleza? Então esse aqui é o manual de serviço, né, WF106 de uma determinada marca, eu já mostrei para vocês aí. E esse aqui é um conector cujos terminais contém 10 pinos, tá bom? Esse conector aqui contém 10 pinos, né, e o mapinha aqui, né, é ilustrado, né, representando aqui o terminal, né, são 11 pinos, ok? E aqui a gente tem algumas informações, né? Primeiro pino aqui, né, conclui-se, né, que aqui é o primeiro pino e aqui, né, o 11º pino. 5 volts, reset, empty, né, ou empty,
né? No caso aqui, input seria vazio, terminal 8 GND, 9, né, TXD e o 10 RXD e o 11 boot, tá bom? Informações totalmente divergentes, não tem nada a ver com as informações contidas aqui nos terminais do respectivo modelo. Show? Aqui a gente tem CN7, tá? CN7, CN1, tá relacionado ao endereço, tá bom? Desse conector aqui, ó. Todos os componentes aqui presentes, eles têm um endereço de moradia, né? Então a moradia desse conector aqui é o CN7, o número da casa dele, tá? É o CN7, tá bom? Então esse daqui, ó, é o esse aqui é o CN1. É porque eu falei CN7 aqui. Esse aqui é o CN7. Esse aqui é o CN6. OK? Esse aqui é o relé, esse aqui é o CN4, tá? São os respectivos endereços aqui, né, de cada relé e de cada conector aqui. Tá, OK? Então eles puxaram aqui para fora, né, colocaram aqui a função de cada um. Aqui tá correto, né, conexão do reator. Aqui também tá correto, né, AC1, door lock e input, ou seja, vazio. Tá correto, né, no caso aqui o relé de entrada principal, né, power supply relay, né, no caso aqui é o relé principal de entrada. CN4 aqui tá relacionado ao motor, né, da lavadora. Esse aqui está relacionado à resistência do tanque de lavagem. Essa aqui é a versão lavadora. Ela não tem a turbina de secagem, então ela só trabalha com uma resistência de aquecimento. CN5 aqui, door lock, né, bomba de circulação, bomba de drenagem, né, option part, né, door lock novamente aqui. Ali é door unlock, aqui é door lock. Né, stream valve, ou seja, válvula stream, pré-válvula, cool valve, hot valve e brick valve. Ou seja, conclui-se que, né, essa placa aqui, na minha concepção, ela deve funcionar em algum outro modelo que não seja a WF-106. Pelo menos é o que eu estou concluindo aqui. Tá OK? Alguma placa que eu desconheça. Show? Vamos aqui agora para a página 50. Tá? OK? Página 50 aqui. Esse aqui é o esquema elétrico da lavadora, tá bom, galera? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes. Deixa eu aumentar aqui só mais um pedacinho aqui. Ó, esse retângulo aqui, ó, comprido aqui, quadrado, tá vendo? Esse retângulo aqui comprido, tá? Ele representa a placa de potência, né? A placa principal da lavadora. E aqui estão os conectores, né? Soldados na placa, e aqui estão, né, alguns componentes também, como por exemplo aqui os relés, né? Aqui tem um relé, 2 relés, e aqui tem uma carreira de 9 relés aqui. Show? Então aqui representa a placa de potência. E esse outro aqui, ó, vem aqui. Esse outro aqui representa a placa interface, né? Que é a placa onde está ali soldado o display, né? Onde está localizado o display da lavadora. Né? Display é onde oferece as informações da lavadora, tá bom? Mas o detalhe interessante que eu queria mostrar para vocês aqui, né, sobre as divergências, né, porque lá em cima na capa, né, mostra que esse modelo aqui é o da WF-106. Porém, o único esquema elétrico que tem presente aqui, né, da lavadora como um todo, é aquele ali da página 50. Tá, que a gente não tem outro esquema elétrico. E esse esquema elétrico aqui não é da WF-106. Né? Eu vou mostrar para vocês e vou explicar o porquê que não é da WF-106. Pode ser utilizado como base? Sim, pode ser utilizado desde que você tenha uma certa experiência. Porque senão você vai acabar ficando vendido na situação, vai acabar ficando confuso. Porque o esquema elétrico diz que tem componentes cuja lavadora, né, WF-106, não está presente na lavadora. Então esse esquema elétrico aqui não está batendo com a lavadora, não está, né, em acordo, né, com o equipamento. Mesmo porque eu tenho a lavadora aqui, tenho a placa, então eu mapeei todo o equipamento, né, e fui dar uma olhada aqui no manual, né, de serviço, no esquema elétrico da lavadora, e eu me deparei aqui com informações divergentes e acabei não aproveitando muita coisa daqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui, tomada, filtro de linha, fusível de entrada. Fusível localizado na rede elétrica, não está localizado dentro da placa, ok? Então aqui a gente tem duas fases, né, de entrada. Uma vai a um dos relés aqui, né, e a outra fase vai aqui a um conector, o número 1. Né? No caso aqui, CN6, tá vendo? No caso aqui está dizendo que é o CN6, tá? Então ele vai aqui ao CN6 e também vai ao relé 13 aqui, tá bom? Que está dizendo que é o relé 13. Então, aqui a gente já consegue, né, identificar algumas informações divergentes, como por exemplo, 13 aqui, na WF-106, se você procurar o relé 13, você não vai encontrar, ok?
Então aqui a gente tem a trava de porta, né? Door Locker Switch, tá bom? Aqui com as respectivas cores, né, dos fios aqui em cada local. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Tá? A trava de porta, resistência de aquecimento. Aqui nós temos 3 válvulas de entrada de água, tá? Representadas aqui por essa simbologia. Tá? Deixa eu aumentar aqui mais um pouco. Então aqui a gente tem 3 válvulas de entrada de água, né? Sendo que na WF-106 só são 2 válvulas e não 3. Então não procure, né, a terceira válvula na WF-106 porque não tem, tá bom, pessoal? Brincadeira aí, somente para descontrair. Aqui são as cores, a funcionalidade, né, de cada válvula, pré-válvula, válvula principal e válvula quente, no caso aqui hot válvula, né? Então aqui a gente tem as cores representadas, né, de forma abreviada em inglês, tá? Aqui nós temos o conector do reator e esse aqui representa o reator, que é aquele transformadorzinho indutor, né, que é responsável ali, né, pela filtragem, né, da tensão, né? Ele elimina ruídos, né, amortece pico de energia. Então esse camarada aqui ele serve como uma certa proteção ali para a placa também, tá ok? Aqui a gente tem, né, o motor, tá bom? Temos aqui também, né, uma simbologia aqui do sensor Hall, tá? WF-106 não trabalha com sensor Hall e o motor que trabalha na WF-106 não é um motor direct drive, tá bom? Não é aquele motor cuja a cúpula fica ali associada diretamente ao eixo, né, da parte mecânica da lavadora, e sim, né, movido por correia, né? No eixo da WF-106, né, tem uma polia, tá? E tem uma correia que vai ao motor, tá? E não existe, tá, na WF-106 sensor Hall associado ao motor ali, tá ok? Existe sim uma identificação de frequência sobre o giro do motor, mas isso é internamente na placa ali. Você só vai conseguir compreender isso aí se você fizer a leitura do mapeamento completo aí da RS Concelar ou do próprio esquema elétrico oferecido pelo fabricante aqui, ó, tá bom? Então, se você tiver prática na leitura de esquema elétrico, você pode, tá? Você pode acessar também de forma direta ali. Show? Aqui a gente tem o termistor, né, que é o sensor de temperatura, ele é responsável, né, pela temperatura, tá, da parte ali do tanque de lavagem, tá bom? Fica associado à resistência do tanque. Sensor de temperatura a gente nem encontra, tá bom? Da Samsung a gente encontra, não encontra da LG, perdão. Até falei o nome da marca aqui, mas vamos lá. Aqui a gente tem o pressostato, tá bom? E aqui a gente tem o interruptor de porta, tá? Sendo que na WF-106 não existe, né, nenhum interruptor de porta. Então, mais uma divergência, né, encontrada aqui, tá? Aqui a gente tem 9 relés, tá? Porém, não são 9 relés, tá ok? Na WF-106. Na WF-106 a gente vai ter 2 fotoacopladores que são responsáveis, né, fototriaques, que são responsáveis pelas 2 válvulas de entrada de água. Depois a gente vai ter mais 3 relés mecânicos que são responsáveis pela bomba de circulação, bomba de drenagem e trava de porta, né, e um relé em estado sólido, tá, que é responsável pela transferência de fase, tá, que é a fase ali, a C1, né, para o comum aqui dos relés, ok? Então, dessa forma, né, você consegue localizar aqui os componentes, tá? Então, aqui a gente tem essa quantidade de divergência aqui, tá, no esquema elétrico, tá, ok? Não pode se afirmar, né, que isso foi feito pelo fabricante, porque eu me recuso a acreditar que uma marca renomada, né, não prestou atenção em estar fornecendo esse tipo, né, de material para quem é seu autorizado, para quem trabalha, né, nessa área aí. Beleza, pessoal? Então vamos aqui, tá? Já mostrei para vocês aqui as divergências, né, que eu encontrei, tá? E agora a gente vai partir aqui para o nosso mapeamento. Show? Capa de entrada, lavadora semelhante, né, a apresentada lá no manual de serviço do fabricante, né, versão lavadora WF-106, mapeamento de precisão, placa versus lavadora, onde a gente fez aqui o mapeamento da placa de potência, fizemos o mapeamento da placa da lavadora, né, como um todo, e também fizemos o mapeamento aqui, né, da placa controladora, né, cujos sinais, né, cujos sinais que recebem e fornecem é feito por esse camarada aqui, que é um microcontrolador. Aqui são 2 circuito integrados drivers, né, responsável, né, por receber os pulsos, né, e por enviar também aqui em algumas situações pulso aqui para o microcontrolador, né, ele envia pulso também lá para o receber não, perdão pessoal,
ele recebe os pulsos do microcontrolador e transmite esses pulsos, tá, para os respectivos acionadores de carga, como, né, os relés mecânicos aqui presentes, relé sólido, tá? Também relé aqui, também aqui para o relé, também aqui para o IPM, que fica embaixo desse dissipador aqui. Show? Então, placa controladora está associada aqui a esse canto. Eu falei logo no início aí sobre esses dois aqui, mas eu gosto de vez em quando repetir, que é para o pessoal não perder as informações. Aqui a gente tem uma ilustração da placa, novamente, né, cujas respectivas informações agora estão atualizadas e corretíssimas. Tá ok? Então, a gente procura passar essas informações da forma, né, adequada, que é para a gente não ficar na dúvida, tá bom? Como, por exemplo, você quer identificar o setor de comunicação, a área de comunicação, né, entre uma placa e outra, então você já sabe que é o terminal 1 e 2, né, TXD e RXD. Você sabe que você tem que ter uma tensão aproximada ali, né, nessa área de 5 volts. Você vai identificar o terminal GND aqui do conector, que é o terminal de número 5, e vai aferir no terminal 1 e 2, né, com a placa energizada em bancada ou com a placa conectada ao chicote da lavadora. Tá? E você tem que ter essas referências de comunicação aqui. Se não tiver, você sabe que tem um problema relacionado a esse setor, então você tem que partir para cima aí, assistindo as videoaulas na plataforma da Hotmart da RS Concelar e utilizando também os nossos mapeamentos de precisão, porque esse setor aqui a gente também aborda na sua integralidade aqui, na íntegra, né, em outras páginas dos nossos mapeamentos. Show? Então aqui a gente tem, né, o reset, né, a gente já colocou aqui, ó, PC9 pino 3, ou seja, esse PC9 aqui, tá, é um fotoacoplador, tá bom? Responsável, né, pelo circuito reset, né, no caso reset, tá bom? Terminal de número 4 aqui do conector, né, mais 5 volts IS, né, é direcionado aqui ao D5, né, a um determinado diodo localizado também ali na placa, tá? Esse terminal aqui, a gente já falou, é o terminal de número 5 GND, e aqui a gente tem o mais 15 IS, né, que também é direcionado ao D18, tá? Terminal de número 7, ele é vazio. Terminal de número 8 contém um fio na sua cor cinza, porém, na placa WF106 não há nenhum tipo de componente associado ao terminal de número 8 aqui, onde o fio está sendo direcionado. Terminal de número 9, no circuito standby, né, vai ser direcionado ao R1, que é um resistor SMD, e também ao Q5, né, que é o transistor responsável ali pelo circuito standby. Então, a lavadora não está ligando, né, não está desligando, né, o problema pode estar associado ao circuito standby. Então, Q5 seria aí uma indicação para você iniciar uma análise ali quando a lavadora, né, estiver sendo totalmente energizada, você apertou, ela não ligou, né, é uma das direções que você pode seguir aí, né, o Q5, o R1 e Q5, ok? Terminal de número 10 também não tem nada interligado nele aqui, tá? No terminal de número 10 ele está vazio, tá bom? E também não tem fio. Onde está escrito vazio é onde não tem fio, tá bom? Agora, onde tem fio, tá, está escrito neutro, é porque não tem interligação dos terminais na placa, beleza? Então aqui a gente, né, identificou o terminal de número 1, aqui o terminal de número 10, aqui o número 1 também, tá? Número 1, tá? Nós identificamos aqui. Show? Então falamos aqui do conector, né, CN1, né, eu havia falado para você anteriormente lá que esse aqui é o endereço, tá? Esse endereço está localizado aqui, impresso na placa, né, em algum ponto aqui, tá? É o endereço aqui do conector CN1, tá bom? Você pode procurar também no esquema elétrico aí, contido lá no manual de serviço do fabricante. Só digitou lá na pesquisa, né, no PDF lá, CN1, então ele vai te dar ali várias opções, né, onde estão localizadas e informações sobre CN1 lá no manual de serviço do fabricante. Show? Aqui, CN5, né, está relacionado a esse conector aqui, tá? CN5, aqui terminal de número 1, né? Então, de 1 a 10, tá ok? Então aqui a gente tem, né, representado nesse terminal aqui, ó, bomba de circulação, bomba de drenagem, trava de porta, válvula de entrada de água e válvula pré. Válvula principal e válvula pré, tá bom? Cada um com seus respectivos números localizado aqui no conector, né, e suas respectivas cores dos fios. Então os fios que são direcionados aqui, né, são dessas cores aqui, ok? Aqui, RY3, lá no manual tá 13, né, RY13, né, no caso aqui é o relé principal, né, resistência do tanque, perdão, RY3, resistência do tanque, tá? E aqui
o RY1, né, relé principal, trava de porta e bomba de drenagem. Né, ele recebe, né, uma das fases aqui do filtro de linha, tá? E quando acionado, ele transfere essa fase para o outro terminal e vai alimentar assim a trava de porta e a bomba de drenagem para ficar na espera, né, do AC2 para poder acionar essas respectivas cargas, a trava de porta e a bomba de drenagem. Show? Conector do motor, aqui o RY3 agora, né, resistência do tanque, né, recebe também, né, uma fase ali do filtro de linha, tá? RY6, RY2 e RY4, né, são os relés mecânicos responsáveis, né, pelos acionamentos das funções aqui expressadas. Tá? A trava de porta é o RY6, RY2, bomba de drenagem, RY4, bomba de circulação, e o SSR é o relé em estado sólido, é esse mais fininho aqui. Ok? Relés mecânicos recebem a fase que é transferida pelo relé sólido, fica aguardando nos seus terminais aqui em comum, que são interligados um ao outro, para quando vier a outra fase, tá bom? Para quando vier o pulso do microcontrolador, eles vão fechar o contato e transferir a fase presente nos terminais para os conectores aqui, enviando assim a fase AC1, né, para as respectivas cargas, bomba de drenagem, circulação, né, e trava de porta. Temos também por baixo da placa, né, os fototriacs, tá bom? Que são responsáveis pelos acionamentos das válvulas de entrada de água, beleza? Posteriormente eu vou ver aqui se a gente tira uma foto da parte inferior e vamos identificar esses fototriacs ali, né, para poder jogar aqui por baixo também. Show? Jogar aqui para fora nessas informações. Aqui CN3 é o conector do reator, CN2, né, fase AC1, né, recebe do filtro de linha, AC1, né, no caso aqui, AC2, né, reator, retorno da trava, tá bom? No caso não é reator, no caso aqui AC2 seria o retorno da trava aqui no terminal de número 2, é no meio. AC1, pino 1, AC2, aqui é onde recebe o retorno da trava. Quando a trava jampeia, né, ela transfere essa fase AC2, tá, aqui para o terminal de número 2, aqui a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente ali. Relé principal aqui eu já falei, né, CN4 aqui é o motor, né, responsável pelo giro do motor da lavadora. Esse aqui eu já falei e é isso. Tá bom? Então aqui você tem, né, uma ilustração da placa aqui, né, com riqueza de detalhes, tá ok? Vou apertar um F11 aqui, se você quiser. Está autorizado a tirar um print, tá bom? Mas não está autorizado a distribuir isso aí de qualquer forma. Tá bom? Brincadeira. Isso aí você pode, né, se quiser distribuir aí sim. Tá bom? Que afinal de contas, né, está em aberto aqui no nosso canal, então não haverá restrição se houver, né, a distribuição desse conteúdo aqui, né, a outras pessoas, tá bom? Estou entregando esse conteúdo aqui porque eu tenho certeza, né, que você vai sentir aí o desejo, né, a necessidade, né, de adquirir o restante do conteúdo aqui. Depois eu vou mostrar mais uma vez lá o restante do conteúdo. A gente não vai abrir as páginas conforme está fazendo aqui, porque afinal de contas a gente não pode entregar o conteúdo na íntegra porque a gente busca, né, uma recompensa pelo trabalho oferecido. Afinal de contas eu sou chefe de família, né, preciso ser recompensado para poder cumprir, né, com meus deveres, né, de familiar, né, de chefe de família, e meus deveres de cidadão brasileiro, pagar meus impostos, tá bom? Lembrando que esse trabalho aqui ele não tem relação, tá, com uma aquisição do curso, tá bom? Curso na plataforma da Hotmart é um conteúdo, mapeamento, né, desenvolvido aí é outro conteúdo. Mapeamento você pode me chamar direto aqui, a gente negocia, a gente fala sobre valores, detalhes sobre valores somente no privado aqui, tá bom? Tem na descrição do vídeo aí meu contato, tá? Vou deixar aqui né, expressado aqui no vídeo também o meu contato aqui também, tá bom? Para você poder estar solicitando aí informações sobre esse trabalho, tá? Essa daqui é a versão atualizada, né, da WF106, né? A gente está atualizando os nossos mapeamentos, né? Porém a gente restringiu um pouquinho, né, a questão de fornecer esse trabalho aqui, porque a gente precisa primeiro finalizar, porque senão depois fica faltando páginas, aí a gente não quer depois causar nenhum transtorno para vocês aí, tá? Pessoal, esse mapeamento, tá, só será fornecido na versão impressa e encadernada, tá? A gente não vai fornecer na versão online, né, em PDF, né, porque a gente já sabe que facilita, né, o comércio e distribuição gratuita, né, do trabalho que a gente desenvolve com muito sacrifício, né, com muito suor e com muita dedicação e com muito amor no coração. Então, quando a gente vê esse material sendo distribuído de forma gratuita, né, pelos maus elementos aí que sabe que não pode ser distribuído,
né, quando a gente vê esse material sendo comercializado aí, né, a qualquer modo aí, né, a gente fica muito entristecido e acaba a gente ficando desmotivado, tá bom? Mas vamos lá, vamos deixar de lenga-lenga, né? Acho que já dá para vocês tirar um print aí. Deixa eu apertar aqui um F11. Vamos lá, F11 aqui, tira aí o seu print, tá bom? Eu acho que é interessante, né? Você já, né, já de antemão já tirar um print aí, né? Você vai ter esse material em mãos apenas com print, né? E as informações que a gente vai passar aqui. Show? Fase AC1. Apertar F11 de novo aqui. F11, deixa eu aumentar aqui. Fase AC1 e AC2. Né? Verificar primeiro se tem tensão na tomada do cliente. Então ela vai vir até aqui, chegando até o fio de linha. Tá? E saindo aqui fase AC1. Né? Chegando, fase AC2, chegando aqui no relé, né, de entrada principal, que é o RY1. Tá? E a fase AC1 vai chegar aqui, né, no CN2. Vai chegar no terminal aqui do relé também. Tá? E vai chegar aqui também, né, através desse caminho aqui, vai passar pelo reator, tá bom? Passa aqui pela bobina do reator, né, sai do outro lado lá, entra aqui, passa pelo fusível radial, tá? Daqui a pouco a gente vai falar desse cara aqui também, tá? O fusível radial, por sua vez, alimenta com essa mesma fase AC1 aqui, terminal de número 2 aqui do relé sólido, aquele SSR1, representado aqui por esse relé, tá? E também alimenta aqui, né, no caso o fusível radial alimenta aqui também, né, os fototriaques aqui também, tá bom? Fototriaques também são considerados relés sólidos semelhantes àquele relé fininho lá. Só que esse aqui trabalha com feixe de luz, aquele lá, né, eu dei uma olhada no datasheet ali, eu acho que ele não trabalha com feixe de luz, tá bom? Agora não me recordo, mas todos os dois seguem a mesma linha de raciocínio, ok? Esse aqui tem um triac interno, e esse triac interno é que vai fazer a transferência de fase aqui, né, quando ele receber o pulso do microcontrolador. Show? Aqui também, né, esse aqui trabalha com tensão polarizada, tá ok? Tá? Nos dois terminais, tá? Aqui no terminal 3 e 4, tá bom? Então ele vai, né, produzir uma resistência aqui nesse contato. Esse relé sólido, ele não fecha contato conforme esses aqui, tá? Esses aqui são 3 relés mecânicos, tá? Eu só coloquei aqui em simbologia para me poder explicar para você. Então você tem fase, a tensão aqui polarizada, tá bom? Deve chegar aqui mais ou menos aqui uns 14, de 12 a 14 volts aqui, de forma polarizada, tá? Então, quando a tensão chega aqui, na verdade, ele produz uma resistência, tá? De um ponto a outro aqui, tá? Transferindo assim a fase AC1 aqui para o comum aqui dos relés. Então, essa fase AC1, tá? Ela vai ser transferida para cá pelo relé sólido. O relé sólido, tá? Ele é acionado, tá? E mantém essa fase aqui no comum dos relés. Por que comum? Porque eles têm, né, os mesmos terminais, né, ligados aqui ao mesmo ponto. Então, é um fato incomum, né? Eles estão em comunhão, né, um com o outro. Então, por isso que a gente chama de comum. Beleza? Então, relé sólido recebe aqui, tá? Produz uma resistência aqui. Essa resistência, né, vai fazer com que essa tensão aqui, né, chegue até aqui e permaneça aqui, para quando for o momento desses camaradas aqui serem acionados, eles transferirem essa fase aqui, né, para os seus respectivos conectores aqui, tá ok? E os conectores assim, né, quando interligado, né, as cargas, né, que são bomba de circulação, drenagem, válvula de entrada de água, trava de porta e resistência, no caso desse relé aqui, tá? Quando transferido aqui para os conectores também, né, os fios que são conectados são direcionados a essas coisas aqui, a essas cargas aqui, para poder fazer assim o acionamento. Tá, beleza, pessoal? Então aqui, né, fase AC1, tá? Esse aqui é o caminho que ela vai fazer, tá? Vai ficar aqui aguardando a sua vez, né, de ser transferida, né, para um determinado ponto, né, para que aqui as cargas funcionem, né, as duas válvulas, as duas bombas, a trava e a resistência, beleza? Então agora a gente vai aqui à fase AC2, tá? A fase AC2 passa por um fusível, né, 250 volts, né, 20 amperes. Esse fusível fica localizado no chicote, tá bom, galera? Esse fusível aqui não fica localizado na placa. Então, se você vir com seu multímetro na escala de tensão alternada, aferir no terminal do relé e aferir aqui, no caso, você vai aferir no terminal do relé, né? Você vai aferir no terminal do relé e aferir aqui no conector branco, tá? E você não tiver a tensão de 127 ou 220,
Então, é bem provável, tá, que você tenha esse fusível aqui aberto, tá ok? Ou o fio rompido aí por roedores, tá ok? Podendo ser também o próprio filtro de linha. Então, você tem que ter tensão alternada, né, tensão de entrada da rede aí, nesses dois pontos, relé aqui e conector branco aqui, tá bom? É só você pegar a imagem da placa e verificar onde você deverá alimentar essa placa aqui inicialmente, tá bom? Alimentar ela tanto em bancada quanto ela na lavadora, onde você deverá ter essa alimentação aqui, ok? Então, aqui a fase AC2, ela vai vir para cá, tá? E aqui, quando você ligar a lavadora na tomada, tá? Automaticamente aqui esse relé ele atraca, tá bom? Esse relé recebe uma informação do microcontrolador, que é o pulso, né? Permitindo com que a tensão presente sobre a bobina dele circule sobre a bobina, tá? Provocando a indutância interna, tá, dessa bobina, e assim faz com que o interruptor interno aqui, estando dentro dele aqui, o interruptor feche. Então ele transfere automaticamente, logo de cara, ligou na tomada, transfere essa fase AC2 aqui para bomba de drenagem e para trava de porta, tá? Observa que no meio do caminho ele muda de cor, tá vendo? Ele se transforma em azul. Ele chega com fio azul no terminal da trava de porta e com fio azul na bomba de drenagem. Então ligou na tomada, prum, é acionado aqui, tá ok? Esse relé aqui é acionado. Se a lavadora já estiver ligada na tomada, tá? Você vai ser preciso para que ele atraque, né, você apertar a tecla Power, tá? Suponhamos que a lavadora ficou ligada de hoje para amanhã, então você vai ter que apertar a tecla Liga, que é para o relézinho atracar. E ele atraca também, tá? E vem aqui alimentar esses dois setores. Porque se ficar muito tempo ligado na tomada e não for, né, selecionado nenhuma função, o circuito reconhece que ninguém quer usar a lavadora e acaba descarregando o setor, né, e assim o interruptor ele se abre novamente, tá ok? Que é para não manter a lavadora energizada aqui na trava e na bomba, né, o tempo todo, tá? Então, quando você liga na tomada, né, tá desligada na tomada, ligou na tomada, que ela atracou, trouxe para cá, fase AC2 aqui, fase AC2 aqui. Beleza, a lavadora acendeu, né, você vai lá iniciar, né, a programação, o programa que você quiser na lavadora, vai gerar lá o encoder, vai apertar lá as teclas, né, água quente, água fria, né, 2, 3, 4, 5 enxágues, enfim, vai selecionar a função desejada, né, ou vai botar ali também, né, na função ali preferencial, né, que você tem uma tecla ali que você aperta, né, e depois é só apertar a play que ela vai da forma com que você havia configurado, tá? E aí, né, você vai apertar o player, tá? Selecionou a função desejada, você vai apertar o player. A partir do momento em que você apertar o player, tá? Essa fase AC2 aqui, ó, ela é jampeada aqui para o fio preto, tá? Automaticamente, quando você aperta o player, olha quem é acionado aqui na fase AC1, ó. Você apertou o player, esse relé aqui ele é acionado, o RY6, a fase já está presente aqui. O relé em estado sólido ele já transferiu para cá a fase. Você apertou o player, o microcontrolador manda aqui uma informação aqui para a bobina, fazendo com que esse interruptor do relé aqui, ó, fazendo com que esse interruptor aqui feche, né? E ele vai fazer esse caminho aqui, ó, vai chegar no conector, né, CN5, e ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Ele vai fazer aqui, ó, a transferência de fase lá de cima para cá, para a trava de porta, através do chicote. É o fio marrom, né, conectado lá ao CN5, não é isso? CN5? É. Conectado lá ao CN5. Tá? Como já tem aqui a fase AC2, então a fase AC1 vem através do RY6. É ele que é responsável por alimentar também a trava. Tá? Então, quando a bobina interna aqui da trava, o PTC interno, porque essa aqui trabalha por temperatura. Quando o PTC interno, né, é acionado aqui automaticamente, né, ele gera aqui um excesso de temperatura, fazendo com que um determinado mecanismo interno aqui, né, que a gente chama de palhetas interna, ela feche um interruptorzinho interno aqui, fazendo com que esse terminal aqui se una a esse aqui, né, um interruptor semelhante, né, ao que a gente está aqui observando. É um interruptorzinho interno, que ele aquecido aqui, ele faz treque, ele faz com que esse aqui feche, no caso aqui na trava de porta, né, transferindo essa fase AC2 aqui, tá, para o restante do circuito. Então, aqui,
vai ficar aguardando, né? Bomba eco bobo, tá? Essa bomba não aciona no momento do jampeamento aqui, tá? Essa bomba aqui aciona no momento do jampeamento, tá? Porque ela já tem a fase AC2 aqui. Então você pode observar que quando você liga a lavadora, automaticamente ela trava e aciona a bomba de drenagem, tá bom? A bomba de drenagem é acionada aqui pelo RY2, tá? Ele recebe um pulso, né, uma informação que vem do microcontrolador através ali de um integrado, né, que a gente chama de, né, ILN, né, 2003, tá? Que é o integrado drive. Ele funciona como um drive, tá? Ele vai fazer com que a tensão, né, que está associada a um desses terminais aqui, né, a corrente dessa tensão circule sobre a bobina, produzindo assim uma indutância para fechar aqui o interruptor. Então o microcontrolador é que vai dar o comando a partir do momento em que você apertar o play da lavadora, tá? Apertou o play, aciona esse daqui, tá? Que é o da bomba de drenagem, e aciona a trava de porta. A trava de porta, por sua vez, jampeou aqui, né? Jampeou aqui, tá? E ela vai enviar aqui a fase AC2 para o comum das duas válvulas de entrada de água e vai enviar a fase AC2 aqui para resistência do tanque. Cada um vai ser acionado de acordo com a função selecionada no painel da lavadora. A resistência do tanque vai transferir a fase AC1 para cá quando selecionada a função água quente na lavadora. A válvula pré aqui, nesse caso, ela vai ser acionada, né, primariamente, tá bom? Ela vai ser acionada primeiro, dando ali alguns esguichos, né, ali no setor, né, de pré-lavagem, tá bom? Ela vai parar, né, vai cortar a tensão aqui sobre esse, né, fototriac aqui, ela vai parar de funcionar e posteriormente a gente vem sendo acionado aqui através desse outro fototriac aqui, que é o SSR4, SSR3 aqui, né, o SSR4 no caso da principal, né, e assim a lavadora vai dar continuidade ao abastecimento até atingir o respectivo nível, seu determinado nível ali, tá bom? Quem que faz o reconhecimento desse nível aqui? É o pressostato. Só que as informações do pressostato desse modelo vêm da placa interface, tá? Então, quando você tiver algum problema relacionado a transbordamento, né, ao código de erro PE, né, ao código de erro TE, que é de termistor, tá? Na WF106 é a placa interface que você precisa verificar, tá? Existe sim circuitos interligados entre a interface e a placa de potência, tá? Que também estão associados aqui, né, ao pressostato e ao termistor, tá bom? Esse camarada aqui, que é o pressostato, né, é pressure, tá? Pressostato, né, sensor pressure, no caso, na versão em inglês lá do manual de serviço do fabricante, tá? É ele que vai identificar o nível de água, tá ok? Então, a partir do momento em que a válvula de entrada de água for acionada, esse camarada aqui vai começar, né, a mudar aqui a frequência nos terminais dele aqui, tá? E quando atingir o nível, assim ela manda a informação para o microcontrolador na placa de potência e o microcontrolador assim corta, né, o pulso sobre esse integrado aqui, sobre esse fototriac aqui, ok? Aí ela se desliga, fecha a válvula de entrada de água e o microcontrolador, depois que fechar a válvula de entrada de água, vai iniciar ali o giro do motor, né, produzindo assim a lavagem das roupas, tá ok? Então é assim que funciona todo o setor, todo o circuito, joia? Aqui nessa parte de baixo aqui, ó, é a lavadora, tá bom, pessoal? Essa parte de baixo aqui, ó, é a lavadora. Aqui representa a placa de potência, esse retângulo, e aqui representa a placa interface. Observa que pressostato e sensor de temperatura trabalha associado aqui, ó. Esse sensor de temperatura, no caso, é esse aqui, ó, tá? Trabalha associado à resistência do tanque de lavagem, tá? A informação sobre pressostato e sensor de temperatura, tá? Ela vem, tá, da placa interface aqui, tá ok? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês aí, tá? Esses aqui, ó, são relés mecânicos, tá? Que funciona, né, por indutância, tá bom? Recebe um pulso, circula corrente sobre ele, tem que ter uma tensão determinada aqui na bobina, né? A corrente circula, produz a indutância, fechou o interruptor aqui, transfere fase
AC1 aqui. Esse aqui, relé em estado sólido, né? Ele recebe do fusível radial. Agora a gente vai abordar aqui o assunto do fusível radial. O fusível radial, ele funciona como circuito de proteção, tá bom? Fusível radial, 1,6 amperes, 250 volts. A amperagem é o quanto que ele aguenta, né, de corrente circulando sobre ele, 250 volts. Né, seria a tensão, né, máxima, né, de trabalho desse camarada aqui. Tá ok? Se você jampear daqui para cá, né, se você identificou que ele está aberto, jampeou daqui para cá e não trocou ele, a única coisa que você pode ocasionar é a queima da rede elétrica, tá bom? Se houver um curto, tá, em algumas dessas válvulas de entrada de água aqui, tá? E a queima da placa de potência também, tá? Se esse cara aqui queimar também, né, entrar em curto e você jampear aqui ou jampear a trava de porta, né, com fio, o pessoal jampeia aí a trava de porta, quero jampear o conector da trava de porta. Professor, você pode me dizer onde é que jampeia o conector da trava de porta? E eu até me evito falar que a trava de porta não se jampeia. Você quer fazer um teste, você precisa ter técnicas para fazer isso. Você quer fazer um teste aqui, você precisa usar uma ferramenta que nós chamamos de lâmpada em série. Para você poder fazer o teste aqui para saber se de fato a placa está identificando o sinal da trava ou não, tá? Você tem que ter técnica, você tem que saber como fazer isso aí. A gente tem um simulador e testador de trava de porta que a gente desenvolveu justamente para evitar esse tipo de acidente. Um aluno nosso aí no nosso treinamento, infelizmente, né, ele jampeou lá a trava de porta, né, e estourou esse camarada aqui, ó. Tá ok? Ele disse que trocou o fusível radial, né? Eu até acredito que ele tenha trocado o fusível radial. Mas se ele de fato não tiver trocado o fusível radial e tiver jampeado aqui também, tá? Vai estourar também aqui o integrado responsável pela válvula de entrada de água. Quando ele me mostrou, né, mandou no grupo lá o integrado aqui estourado, eu falei, ó, você tem válvula de entrada de água, né, em curto. Porém, ele estava mexendo aqui, acreditando que o defeito era aqui, ó, tá? Aí eu te pergunto, né, será que ele não jampeou aqui também? Será que o jumper aqui foi o suficiente para estourar aqui o integrado? Se de fato, né, foi jampeado? Sim, é suficiente para estourar aqui. Mas e se ele tiver jampeado aqui também? Porque se você encontrar um integrado desse aqui estourado, 90% de chance de certeza desse fusível aqui está aberto também. E pelo que eu pude observar, esse fusível aqui nem tocado havia sido. Então fica aí a dica. Se você encontrar uma placa, né, em que o fusível radial esteja aberto, irmão, não adianta trocar só fusível. Você tem que ter conhecimento técnico para saber que o fusível queima para proteger o circuito. Existe um curto na linha, né, e o fusível se rompe para proteger a placa, por exemplo, para não tacar fogo na rede elétrica, para não incendiar a casa do cliente. Então, irmão, se você está jampeando o fusível, irmão, pode parar com isso aí, porque não vai dar bom para você. Não jampeia fusível radial, não jampeia fusível de entrada, não se pode jampear fusível de entrada, não se pode jampear trava de porta. Trava de porta você pode fazer aquisição, você pode estar solicitando aí, né, o nosso simulador e testador de trava de porta, que é esse que está aparecendo na tela aí, ó. Tá vendo? O nosso simulador e testador de trava de porta, essa ferramenta a gente desenvolveu justamente, né, para que você tenha um diagnóstico com precisão. Tá? Não precisa ficar jampeando trava de porta com fio. Tá? Não precisa ficar jampeando, né, fusível radial, né, que você não jampeie fusível radial, porque isso vai te causar dano, você vai queimar o microcontrolador. A placa do amigo lá, eu acredito que tenha queimado o microcontrolador. Sabe por quê? Porque não queimou só esse camarada aqui, né, que é responsável aqui pela válvula de entrada de água. Não sei se foi da válvula pré ou se foi da válvula principal. Não foi nem no modelo WF-106, foi em um modelo WD-11M, se não me falha a memória. Queimou o fototriac e queimou também o fotoacoplador que trabalha associado ao fototriac, que vai direto ao microcontrolador. Então, presume-se que o microcontrolador também foi para o espaço. Não vai mais funcionar o setor de abastecimento de água. Ou ele vai ficar direto ou ele não vai abastecer. Estava direto. Estava abastecendo direto. Então ele imaginou que fosse bomba de drenagem. Trocou bomba de drenagem e não resolveu. Não assistiu as videoaulas lá na plataforma.
né? Não perguntou com antecedência, né? Foi por conta, né? Viu lá, né? Achou que esse aqui era responsável pela bomba de drenagem, né? Trocou, não deu certo, tá? Aí quando ele chamou lá, eu falei com ele, né? Que não, esses integrados aqui não estavam associados à bomba de drenagem, sim à válvula de entrada de água, tá bom? Foi aí, né? Quando ele se deu conta, né? Que ele cometeu lá, né, um erro, jampeou trava, né? Não sei se jampeou aqui o fusível, né? Ou, né, ligou a lavadora, né? Não verificou que estava em curto a válvula de entrada de água, porque ele falou que encontrou a válvula de entrada de água em curto. Não verificou que estava em curto, ligou a lavadora e pô, estourou esse integrado aqui. Tá bom? Então, né, vamos ficar atento, né? Vamos buscar, né, o conhecimento para a gente não cometer esse tipo de erro, porque você acaba causando dano ao seu cliente e também causando danos, né, a você mesmo, porque você perdeu, né, o serviço, perdeu a placa, né, correndo o risco até de ter que pagar a placa do seu cliente aí. Tá bom, pessoal? Então eu queria, né, passar essas informações para vocês aí na íntegra, tá bom? Eu acredito que, né, se eu tiver errado aqui em algum dos termos, tá? É porque são muitas informações, então às vezes a gente, né, troca 6 por meia dúzia, né, e troca a C1 por a C2, então através desse trabalho aqui você vai poder, né, compreender tudo que foi dito aqui. Tá? Sigam os nossos conselhos, siga as nossas orientações, invista na sua condição como profissional, porque eu tenho certeza, né, que a partir do momento em que você entender, né, que você precisa investir em si mesmo, é quando você começa a se destacar no mercado. Tá? Porque você não vai mais ficar a ver navios. Quando você se deparar, né, com um equipamento desse, né, quando você se deparar com uma lave seca na sua frente, tá? Você não vai ficar medo, não vai achar que ela é um bicho papão, tá bom? Nós temos nossas videoaulas na plataforma da Hotmart, né, videoaulas ali bastante esclarecedoras, né, bastante didática, né, e temos também esse material aí que a gente desenvolveu, que são os mapeamentos, né, das placas e também das lavadoras. A gente ainda tem eles na versão online, tá bom? Em PDF, porém ainda não foi atualizado, não tá nesse estilo aqui. Mas se você quiser fazer a aquisição, tá, dos mapeamentos ainda na versão, né, sem estar atualizada, você terá o direito posteriormente de não pagar mais, né, o valor sobre as apostilas atualizadas. E sim, né, se você quiser solicitar, a gente só vai entregar na versão impressa e encadernada posteriormente, né, a toda a atualização, e a gente só vai passar para você, né, o custo, né, de impressão, né, encadernação e envio. Né, como, por exemplo, a gente vai, né, se tiver R$5 uma impressão por página colorida, a gente vai cobrar aí na faixa de R$3 a R$2,50, tá bom? Porque a gente não tem como objetivo, né, vender, né, para quem já comprou novamente. Né? A gente só vai fornecer na versão impressa e encadernada. E o custo de impressão e encadernação a gente vai ter que repassar para quem quiser receber as apostilas atualizadas, que é nessas versões aqui. Entendeu? Então a gente vai entregar todo o conteúdo nessas versões aqui. Show, pessoal? Deixa eu apertar aqui um F11, tá? Deixa eu minimizar aqui, tá? Deixa eu vir aqui na pasta. Eu vou terminar aqui já, pessoal. Tá? Aqui, ó. A gente já tem essa quantidade de páginas aqui no mapeamento de precisão da WF-106. Serão acrescentadas aqui ainda mais umas 4 ou 6 páginas, né, que são a fase de mapeamento de tensões. A gente já tem as tensões mapeadas. Eu vou abrir aqui o secundário rapidinho. Ó, a gente já tem as tensões mapeadas aqui, ó, tá, na página do secundário, que é o circuito feedback, tá? Ó, eu vou ampliar um pouquinho. Aqui, ó, 5 volts. A gente já tem as tensões mapeadas aqui, ó. Porém, a gente vai expressar essas tensões em uma página escrita, tá? Mapeando cada setor, tá? Para que você tenha, né, esse conhecimento aí também associado, né, ao seu interesse. Beleza? Então tá aqui, ó. Tá? A gente tem todo esse trabalho aqui desenvolvido dessa forma. Show? Tá aí, ó. Tá? Então aqui a gente já tem 20 páginas, né? Uma capa, 20 páginas. Vai entrar aqui mais uma capa. E deve entrar aqui mais umas 3 ou 4 páginas aqui, além da capa aqui, tá bom? Que é a capa, a subcapa. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui, né? Eu acredito que, né, essa videoaula aqui, né, foi bastante esclarecedora, né, para todos nós.
né? E eu quero continuar somando e dividindo conhecimento com vocês, não só através da nossa plataforma lá na Hotmart, mas também através aqui do nosso canal. E para que isso aconteça, né, para que eu me sinta motivado, para que eu, né, dedique tempo para poder lecionar essas videoaulas, gravar a tela do meu computador aqui e colocar essas videoaulas aqui, eu preciso que você acompanhe o nosso canal. Deixando aí o seu like, né, deixando aí o seu joinha, seu comentário, compartilhando, né, com outros amigos nessa videoaula aí e ativando também o sininho para quando for, né, colocado aqui novas videoaulas, você ser notificado e você vem, né, absorver mais esse conhecimento aí. Tá bom? Vou ficando por aqui. Eu quero dizer para você que eu estarei sempre disposto a somar e dividir conhecimento com todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo aí.